Graça e paz, amados de Deus, tudo bem? Eu quero meditar com vocês neste momento acerca de dois temas que são muito caros para nós cristãos. São temas que por vezes passam despercebidos, né, por muitas pessoas, mas que precisamos meditar sobre eles para que esses temas fiquem bastante claros em nossa mente. Nós que por vezes somos formadores de opinião, somos pessoas que damos direção à vida de outras pessoas. Então eu entendo que saber sobre o que é a vontade de Deus e a permissão de Deus, deixar bem claro o que é cada um desses, o que significa cada um desses, qual o impacto que cada um desses causa na vida de um cristão, na vida de uma pessoa, é muito importante. Eu quero meditar sobre esses temas a partir da leitura do texto bíblico, que deixa bem claro o que é um e o que é outro. Tudo bem? Eu vou fazer a leitura do texto bíblico, primeiro, o que fala sobre a permissão de Deus. Então eu vou fazer a leitura e você pode dar uma pausa, que eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Você pode dar uma pausa no vídeo, fazer a leitura e depois a gente continua conversando, tudo bem? Então a leitura do texto bíblico que eu quero meditar com vocês, que fala sobre a permissão de Deus, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo. Aí nós vamos ler apenas o verso 4 a 7. 1 Samuel 8, 4 a 7. Esse é o texto que nós vamos pensar acerca da permissão de Deus, tudo bem? Então o texto bíblico diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o têm todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Entendeu, queridos? A leitura que nós acabamos de fazer. Naqueles tempos, Samuel era um profeta e ele era um juiz, era quem julgava o povo. E o povo, Samuel chegou à velhice, os filhos de Samuel não andavam, no caminho do Senhor. Então o povo se congregou e chamou Samuel para pedir que eles dessem um rei, porque todas as nações daquele momento era reinado por um rei, e Israel tinha Samuel como um líder, como um juiz, mas o povo queria um rei. Queridos, todos sabem que o primeiro rei de Israel foi Saul, mas o que foi que Deus disse para Samuel quando o povo te pediu um rei? Deus disse: Samuel, ouve o povo em tudo o que ele te disser, pois não foi você que o povo rejeitou, foi a mim que o povo rejeitou. Então, queridos, o que eu quero meditar com vocês acerca da permissão de Deus é: Deus, ele constituiu Saul como rei, é verdade. Deus permitiu que Saul fosse constituído rei de Israel, mas foi a vontade de Deus, querido, que Saul fosse constituído rei de Israel. O que foi que Deus disse? Olha, Samuel, não foi você que o povo rejeitou, antes rejeitou a mim, para eu não reinar sobre ele. Porque Deus entendeu que o povo não queria mais que ele reinasse sobre o povo,
mas um homem. E quem foi escolhido como rei? Saul. Então, querido, aqui está a permissão de Deus, né? E todos sabem como foi Saul, um rei mau, um rei que não seguiu as leis de Deus. Então, a permissão, querido, nem sempre traz bondade para o povo. A permissão de Deus nem sempre é bom para o povo, porque se o povo decidiu por aquilo, Deus não intervém, querido. Mas talvez aquilo que o povo escolheu não seja bom para a coletividade, não seja bom para o princípio, né, de Deus, para as coisas de Deus. Mas eu quero também meditar com vocês acerca da vontade de Deus, né? É a vontade de Deus, querido, que nós temos que ficar atento, porque uma folha também cai da permissão de Deus, né? Uma árvore também cresce da permissão de Deus. Tudo no mundo que acontece é pela permissão de Deus, querido. Tudo. Nada acontece sem estar aos olhos do Senhor. Mas, querido, o que você tem que buscar para a sua vida é a vontade de Deus. E eu quero meditar com vocês o comportamento de uma pessoa que se apresentou diante de Jesus e entendeu o poder de Jesus para mudar a sua vida. Sabia que Jesus tinha o poder, a autoridade para transformar a realidade da sua vida, mas ele fez a seguinte pergunta a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 40. Eu quero meditar com vocês nesta palavra curta, mas que mostra pra gente a fé de um homem que entende o que significa a vontade de Deus na vida do homem. Então, Marcos capítulo 1, versículo 40 diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: Quero ser limpo. Amém, queridos? Então você entende a diferença da permissão e da vontade de Deus? É o que eu quero para você nesta noite. É o que eu quero que você compreenda neste momento. A vontade de Deus é que transforma a nossa vida, querido. A vontade de Deus é que faz a gente avançar. A vontade de Deus é que faz a gente prosperar. A vontade de Deus é que faz a gente vencer. A vontade de Deus é que faz a gente, expandir, querido. É a vontade de Deus, não é a permissão de Deus. O homem entendeu que Jesus podia fazer, mas ele não sabia se Jesus queria fazer. Você entende que para Deus nada é impossível? Você tem certeza, você tem convicção de que não existe nada que Deus não possa fazer na sua vida? O que você quer, o que você precisa, o que você imaginar. A Bíblia diz, na verdade, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, do que pedimos. Ele é poderoso para fazer. Você acredita que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina? Esse homem acreditava que Jesus podia mudar a realidade dele. Ele só não sabia se Jesus queria. Mas como foi que ele se aproximou de Jesus? E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe
e pondo-se de joelho diante dele, dizia: é o que você tem que fazer, querido. É o que você tem que fazer, querida. Se aproximar dele, se ajoelhar diante dele e rogar e pedir. Pede e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Pede, querido, pede. Pede com a convicção de que ele pode fazer. E ele vai fazer o milagre na sua vida. Ele vai fazer o impossível na sua vida. Ele vai transformar a sua realidade. Vivemos em tempos difíceis, em tempos de pandemia, mas Deus pode mudar a sua realidade. Deus pode mudar a sua vida. Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Agora, Ele quer fazer na sua vida? Para Ele querer fazer na sua vida, depende de como você vai se aproximar diante dEle. Se humilhe diante dEle, querido. Ore, busque a presença dEle e Deus vai mudar a sua vida. Amém, queridos? Então eu quero que você guarde no seu coração o que significa a permissão e a vontade de Deus. E queira sempre a vontade de Deus na sua vida. Deixe Deus manifestar a sua graça na sua vida, para que o tempo bom venha sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, e você seja tremendamente abençoado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém?